Boa noite. A paz seja convosco. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar. Eu quero dizer para vocês aqui algo muito interessante a respeito dessa palavra de Jesus. Principalmente quando chega ali naquele texto onde ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele começa aqui essa palavra dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, na nossa vida, nós passamos por muitas preocupações, muitas vezes, não é? Muitas vezes o nosso coração fica apreensivo, fica carregado, fica com preocupação. E Jesus, ele quer tirar o nosso foco do problema, tirar o nosso foco daquilo que acontece aqui nesse mundo, e ele mostra-nos que há uma outra realidade muito superior a tudo que nós vivemos aqui. Ele diz aqui: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique sofrendo, não é? Por antecedência. Às vezes a gente tem muito medo, e o medo traz muitas vezes preocupação, e ele começa aquietando o nosso coração, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, coloque a sua fé em Deus. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E depois ele diz aqui: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Essas moradas que o Senhor fala aqui, ele diz que ele foi preparar para nós morarmos. Ele foi nos preparar um lugar. Ele disse que eu vou preparar lugares. Quando eu for, estiver tudo preparado, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas preparadas para nós, para todo aquele que é de Jesus, todo aquele que pertence a Jesus, todo aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura, carrega dentro de si essa esperança, essa fé e este amor e esta presença de Jesus. Então Jesus disse: se preocupe, ainda que tudo dê errado aqui, na casa do Pai tem muitas moradas. O dia que nós fecharmos os olhos aqui, se nós não formos atingidos pelo arrebatamento, e o arrebatamento é algo que todos nós esperamos, e é uma esperança que nós gostaríamos de passar por ela, né? Não passaríamos pela morte.
iríamos direto, né? Teríamos nossos corpos transformados e iríamos encontrar o Senhor nos ares e estaríamos para sempre com o Senhor. Mas se por acaso acontecer de a gente ir encontrar o Senhor antes do dia do arrebatamento, também está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque aquele que está em Cristo, ele passa da morte para a vida. Disse Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isso. Por que nunca morrerá? Porque quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós encontramos com o nosso Senhor. Ele que é o dono das nossas vidas, é o dono da nossa existência, é o dono da nossa alma, é o dono de tudo. Ele é o dono do universo. Tudo que existe pertence a Ele. Nós vivemos num tempo que as pessoas acham assim: eu sou dono disso, sou dono daquilo. Mas a gente não é dono de nada. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, é para Ele, tudo foi feito. Os céus e a terra, as estrelas, o sol, os planetas, o universo. Tudo é dele, pertence a Ele e é dele. Até nós pertencemos a Ele. Amém? Nós somos dele. E é por isso que nós vivemos nessa segurança desse pertencimento a Cristo Jesus. Nós somos dele e ele é nosso. Amém? Então ele diz: não se preocupe, eu vou preparar um lugar para você, e quando estiver preparado eu te levarei para mim mesmo. Louvado seja o Senhor. E ele diz ali para os seus discípulos: olha, mesmo vós sabeis para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E tinha que ser o Tomé, né? Irmãos, o Tomé, que é chamado aquele que duvidava, ou aquele que fazia os questionamentos, ele era um questionador. Ele questionou: Senhor, a gente não sabe o caminho, não sabe para onde o Senhor vai e não sabe qual é o caminho. A gente não sabe onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? Talvez, se ele não tivesse feito essa pergunta, nós não teríamos a resposta. E é interessante que, referente a Tomé, né, que muita gente fala: Tomé é o duvidoso, mas Tomé fez uma obra muito grande, sabiam? Há referências de Tomé em muitos países, Índia, Oriente. E interessante que até na América, aqui na América do Sul, América do Norte, entre os povos, o pessoal não sabe como chegou, mas o pessoal, quando ouviu falar de Tomé, ele sabe: desse aí a gente já ouviu falar dele. Amém? Porque a gente não sabe, mas o Tomé faz essa pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos dizer, como é que vamos saber qual é o caminho? E Jesus dá aqui uma resposta, que essa resposta, muitas vezes a gente pensa ela no sentido do que significa cada uma dessas palavras, não é assim? Ele disse, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, a gente pensa no significado. Jesus é o caminho que leva para Deus, Jesus é a verdade que liberta, Jesus é o Evangelho, e Jesus é a vida, é Ele que nos dá a vida. E realmente é isso mesmo. Porém, quando Jesus ele diz isso, ele causa um impacto nos judeus que talvez a gente não tinha percebido. Por quê? Porque na tradição oral dos judeus, que foi escrita depois do século III, os judeus, depois da destruição também do templo lá de Jerusalém, eles foram embora e eles tinham uma tradição oral.
que passava de pai para filho, de rabino para rabino, era a tradição oral, era o Talmud. Mas não era uma tradição escrita. Mas depois do século III, depois de Cristo, eles pegaram aquela tradição oral e escreveram. Hoje existe o Talmud, que é a tradição oral dos judeus escrita, colocada em também, deixou de ser uma tradição oral e passou a ser uma tradição escrita. Mas no tempo de Jesus, essa tradição oral já existia. Vinha passando de pais para filhos, de cada um ia passando de geração em geração essa tradição, essa explicação. E nessa tradição oral estava escrito assim, eles diziam o seguinte, que no tabernáculo do deserto, aquele tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer lá no deserto, não era um templo, era um tabernáculo. Ele tinha um tipo de uma cerca, tinha uma entrada, e aí tinha o pátio externo, depois ele tinha o lugar santo, e ele tinha um outro lugar que era o Santo dos Santos, que tinha ali um véu, que na verdade era alguma coisa bem reforçada, não era um véuzinho fino não, era algo muito reforçado. Então você tinha 3 partes do tabernáculo, e a parte que dava acesso mais externo, é como que ele tinha uma porta, e essa porta chamava-se caminho. A tradição oral dizia que a primeira porta era o caminho, e para entrar no lugar santo, tinha outra porta, outra passagem, aquela porta, aquela passagem, chamava-se verdade, e o acesso através do véu tinha o nome de vida. E quando Jesus diz para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, no entendimento do judeu ele estava dizendo, olha, eu sou o único acesso para Deus, porque no Santo dos Santos estava a presença imediata de Deus. Deus se manifestava no Santo dos Santos, ali estava a arca, ali se manifestava aquilo que eles chamavam de Shekinah, a glória de Deus, era o brilho da glória de Deus. E para entrar no Santo dos Santos, só entrava o sacerdote uma vez por ano, depois de ter se purificado, apresentado sacrifício por si mesmo, e entrava ali com todo temor e tremor para entrar naquele lugar. Mas quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, eu sou a entrada para o pátio, eu sou a entrada para o lugar santo, eu sou a entrada para o Santo dos Santos, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, isso causou um impacto no meio judaico, porque para eles Jesus estava dizendo que ele era o único acesso, ele faz referência a estas portas que na tradição oral eles tinham dado esse nome, né? Eles tinham na tradição oral deles, eles tinham a Torá, tinha o Velho Testamento, e tinha a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois tinha os outros livros, os profetas, os salmos, e essa tradição oral era um complemento para eles. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo, sabe aquelas portas de acesso, a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Sou eu sou o acesso direto para Deus, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente que diz assim, ninguém vai. Não, ele não falou que ninguém vai, ninguém vem. Ninguém vem para o Pai a não ser através de Jesus. Amém? Ninguém vem. E eu já vi muito pregador dizer, ninguém vai, como se o Pai está lá. Não, ele diz, o Pai está aqui, o Pai está nele. Diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ele diz, se vocês conhecessem a mim,
também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês já viram o Pai? Ali vocês têm visto. E o Felipe agora, não foi o Tomé, né? Agora o Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Só isso que a gente quer, só quer ver o Pai. E Jesus diz a ele: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como é que não me viu ainda? Como você diz, mostra-nos o Pai? Isso está em alinhamento com o capítulo 1 do livro de João. João 1, lá no começo do Evangelho de João, do versículo 18, 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ele está dizendo: o Pai ninguém viu, mas quem viu, quem fez o Pai conhecido e mostrou a face do Pai, foi o Filho. Nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, que está no Pai, esse é que deu a conhecer o Pai. E é por isso que ele diz aqui: eu e o Pai somos um. Estou há tanto tempo convosco, você não me viu ainda. Quem vê mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Está dizendo: olha o que eu estou fazendo. Olha para as obras que eu estou fazendo. Estas obras elas vêm do Pai, elas vêm de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, e ele vai dizer aqui que o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Amém? Se vocês se amarem como eu vos amei, as pessoas vão saber que vocês pertencem a mim. Amém? A marca do Filho de Deus, a marca do povo de Deus é o amor de Deus derramado nos nossos corações. É o amor de Deus, é a fé inabalável, é a esperança derramada nos nossos corações da eternidade, da vida eterna, da ressurreição. Amém? Então, que nós possamos assim meditar nessas coisas, né? Meditar que Jesus falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E ele diz mais: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, igreja de Jesus é o povo preenchido por Jesus. Ser igreja de Jesus é ser cheio de Jesus, é ser cheio de Deus. Amém? Aonde você chegar, tenha certeza
que a bênção de Deus chega com você. Onde você estiver, as pessoas vão ser impactadas porque Deus está com você. Amém? Nós temos que impactar este mundo com a palavra de Deus, com a presença dele em nós. Nós somos um povo diferente, que temos esperanças diferentes. Nós não estamos aqui por outro motivo a não ser de alcançar a glória eterna, a salvação eterna, aquilo que dura para sempre. A transformação do nosso corpo, a ressurreição do nosso corpo, a transformação dele, e a eternidade, e a vida eterna, e o nosso novo corpo, a nossa nova natureza, aquilo que está preparado para nós em Cristo Jesus nosso Senhor. E o apóstolo disse: por enquanto nós somos filhos de Deus, e não está manifestado ainda o que devemos ser. Falou: olha, é tanta coisa que a gente nem sabe, porque diz que aquilo que não passou pela nossa mente, que nem subiu ao nosso coração, aquilo que a gente nem imagina, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Irmãos, essa vida aqui é muito curta. Ela passa como um assopro, é um vento. Mas aquele que tem Jesus no seu coração, ele permanece para sempre. Ele tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E lembre-se disso sempre, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembre do tabernáculo. E eu acho interessante que muitos judeus até hoje não se aperceberam disso, né? Eles têm o Talmud. E no Talmud está escrito lá: as portas do templo, as portas do tabernáculo, caminho, verdade, vida. E Jesus vem e diz exatamente, citando essa alegoria do tabernáculo, ele disse: eu sou o acesso, eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho que leva ao acesso ao Santo dos Santos. E quando Jesus ele morre ali na cruz, quando ele diz está consumado, diz que houve um grande terremoto, as pedras se fenderam, houve trevas sobre a face da terra, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Havia uma separação, só podia se entrar naquele lugar uma vez por ano, o sumo sacerdote, o povo não tinha acesso. Mas quando Jesus morreu, o templo foi sacudido, e aquele véu, aquele pano que separava o santo dos santos, se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi um ato do próprio Deus. O caminho está aberto, o acesso a Deus agora está aberto. Você tem acesso a Deus, você pode orar a Deus. Aquele que é o nosso intercessor, o nosso intermediário entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o Filho do homem. E ele sempre falava de si mesmo, ele falava: eu sou o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus, mas é também o Filho do homem. Ele é aquele que é o nosso acesso a Deus, o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: olha, quando ele morre ali na cruz, o caminho está aberto. Temos acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá esse acesso direto a Deus. Amém? Você tem acesso direto a Deus. Você não depende de alguém, não depende de um pastor, não depende de um líder qualquer que seja. Não, irmãos. Eu sou aqui, sou o pastor da igreja, mas eu sou um irmão mais velho. Talvez eu não seja o irmão mais velho em idade, mas talvez o irmão mais velho em conhecimento da palavra, em que recebeu a Jesus faz mais tempo. Amém?
Eu acho que eu daqui sou o que teve encontro com Jesus faz mais tempo. É só por isso que eu estou aqui. Amém? Só por isso. Só por ter uma experiência com Ele já faz mais tempo. Só por isso. Mas você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus. Você pode orar. Você não precisa de que alguém seja um vigário para te ligar a Deus. Você já tem esse acesso. Esse acesso é Jesus. Jesus é o seu acesso para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A porta, ele abriu a porta. Ele disse: eu sou a porta. E ele diz: essa porta está aberta. E você tem acesso direto a Deus. Então busque a Deus de todo o seu coração. Não se deixe dominar por ninguém. Não é? Eu hoje estou aqui, né? Eu estou aqui e eu tenho pregado para vocês essa verdade. Mas a gente não sabe o futuro, não é verdade? Mas que vocês tenham isso no seu coração. Nunca se deixem dominar por ninguém. Busquem a Deus. Ele é o dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele que morreu e ressuscitou, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós pertencemos a Ele. Ele disse: as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Sabe o que ele diz? São minhas. Não é de ninguém, né? Então por isso que ele diz assim: não se deixem dominar por ninguém, mas busquem a Deus, busquem ao Senhor. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, mas a voz dos estranhos elas rejeitam, elas vão embora. Se a voz for estranha, não for a voz de Jesus, as ovelhas não ouvem não, as ovelhas fogem. As ovelhas de Jesus não querem saber dos estranhos, não querem saber daqueles que ele chamou de mercenários. É ou não é? Está em João 10. Não sou eu que inventei isso, só eu. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele diz: são as minhas ovelhas. Louvado seja Deus, amém? Então, irmãos, que nós temos esse senso de pertencimento. É por isso que nós estamos juntos aqui. Sabe por quê? Nós pertencemos a Cristo. Amém? Você pertence a Cristo. Você ouve a voz dele, você o conhece. Você conhece a natureza dele. Você conhece quando ele fala, você sabe, é Jesus. Quando vem uma voz diferente, você fala: isso não parece nada com Jesus. E tem muito disso, irmãos. Tem muita gente falando às vezes. Tem muita gente falando, fala o nome de Jesus, mas de Jesus mesmo não tem nada. É ou não é? Então a gente tem que ser esperto. A gente tem que realmente saber em quem nós estamos, a quem servimos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos nesse caminho que é Jesus, para irmos a esta herança eterna que ele comprou para nós. Amém? Dá para entender isso? Mas ele diz que ele citou aqui outros tipos de pessoas. Ele diz: tem um ladrão que só pensa em roubar, matar, destruir. Tem um mercenário que quando vir o lobo, ele foge. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado nenhum das ovelhas. Mas aquele que é o pastor, e aqui o pastor é com letra maiúscula, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor chama-se Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor verdadeiro das ovelhas. Ele é o dono das ovelhas, diz: as minhas ovelhas. Então,
É por isso que eu tenho assim, esse temor, né? De tratar com vocês, trazendo a verdadeira palavra de Deus, sem falsificação. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para buscar poder, nem para buscar posição. Isso, nada disso me chama a atenção, porque eu sei que para o lugar para que eu vou, nada disso importa. Amém? Não é agora não, tá? Não tem de falar já não. Amém? Paulo dizia assim, olha, eu acho que é bem melhor estar com o Senhor, mas por causa de vocês, ainda quero ficar um tempo aqui para ensinar um pouco de coisas para vocês. Amém? Ele diz, mas é melhor estar com o Senhor. Ele diz, por isso que às vezes eu não sei qual seria o melhor escolher, mas devido àquilo que eu posso ensinar para vocês, eu prefiro ficar mais um tempinho com vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós entendermos e finalizarmos aqui, no capítulo de João 3,16, para nós entendermos essa natureza de Deus, eu quero ler para vocês aqui a partir do 13. É uma palavra que ele disse para Nicodemos, 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas. Aqui mundo, aqui são as pessoas. Deus ama as pessoas, irmãos. Tem gente que pensa assim que Deus ama só os evangélicos, né? Não, irmão, Deus ama as pessoas. Ele é o criador das pessoas, foi Ele que criou todas as pessoas, a humanidade. E Ele ama as pessoas. E Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Amém, graças a Deus. Eu vou encerrar aqui, né, porque hoje tem Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.